Biblioteca Virtual do PCJ. Fonte: segundo livro dos Macabeus, Bíblia Sagrada, segundo livro dos Macabeus. Índice: parte 1, Cartas aos Judeus do Egito, 1. Parte 2, Prefácio do autor, do 31. Parte 3, A conversão de Heliodoro. Parte 4, Antíoco Epífanes e a propaganda helenista. Parte 5, Perseguição religiosa. Os Mártires. Parte 6, Vitórias de Judas e morte de Epífanes. Parte 7, Governo de Antíoco. Eupator. Parte 8, Alcimo e Nicanor. Início da parte 4 de 8, Antíoco Epífanes e a propaganda helenista. Abusos de Simão Uniam. O referido Simão, que tinha sido o delator do tesouro do templo e de sua terra natal, continuava caluniando Onias, como se este houvesse instigado Heliodoro e fosse o causador dessas males. 2. Assim, ousava chamar de conspirador contra a ordem pública aquele que era o benfeitor da cidade, o protetor da sua gente e fervoroso cumpridor das leis. 3. Essa hostilidade cresceu a tal ponto que até assassinatos foram cometidos por alguns daqueles que eram partidários de Simão. Considerando então o perigo dessa rivalidade, e vendo que Apolônio, filho de Menesteu e governador da Celecíria e da Fenícia, ainda fomentava a maldade de Simão, 5 Onias foi ter com o rei. E isto não como acusador de seus concidadãos, mas tendo em vista o interesse comum e o individual de toda a população. 6. Pois ele estava percebendo que sem uma intervenção do rei, não era mais possível alcançar a paz na vida pública, nem Simão haveria de pôr termino à sua loucura. Jasão introduz o helenismo. 7. Entretanto, Seleuco morreu, e Antíoco, cognominado Epífanes, subiu ao trono. Foi quando Jasão, irmão de Onias, começou a disputar o cargo de sumo sacerdote. 8. Numa audiência, prometeu ao rei 360 talentos, 12 toneladas de prata e ainda de outras rendas, mais 80 talentos, quase 3 toneladas. 9. Além disso, comprometeu-se a passar para o rei outros 150 talentos, 5 toneladas, se lhes fosse concedido pela autoridade real, estabelecer uma praça de esportes e uma escola para jovens, além de inscrever os habitantes de Jerusalém como cidadãos de Antioquia. 10. Obtido o consentimento do rei, Jasão tomou posse do cargo e logo começou a fazer os seus irmãos de raça adotarem o estilo de vida dos gregos. 11. Suprimiu os privilégios reais benignamente concedidos aos judeus por intermédio de João, pai de Eupólemo, o mesmo que depois chefiaram a embaixada com o objetivo de estabelecer amizade e aliança com os romanos. E, abolindo as instituições legítimas dos judeus, introduziu costumes depravados. 12. Imediatamente construiu a praça de esportes, logo abaixo da cidadela, e, constrangendo os melhores dos jovens, conduziu-os ao uso do chapéu chamado pétaso. 13. Chegara-se assim, ao auge do helenismo, a exaltação do estilo de vida dos estrangeiros, por causa da inaudita contaminação de Jasão, esse ímpio e não sumo sacerdote. 14. Os próprios sacerdotes já não se mostravam dedicados às funções do altar. Antes, desprezando o templo e descuidando-se dos sacrifícios, corriam a tomar parte na iníqua distribuição de óleo no estádio, após o sinal do gongo. 15. Assim, não dava mais valor às tradições nacionais, achando muito mais importantes as glórias gregas. 16. Por esse motivo, uma perigosa emulação os dominava. Aquela cujos costumes eles promoviam e a quem queriam ser semelhantes em tudo, acabaram por se tornar seus inimigos e carrascos. 17. De fato, não é pouca coisa agir impiamente contra as leis divinas. Mas isso demonstrará o episódio seguinte. 18. Celebravam-se em Tiro as competições esportivas que se fazem de 5 em 5 anos, estando presente o rei. 19. O abominável Jasão enviou alguns espectadores antioquenos de Jerusalém, com a quantia de 300 dracmas de prata, para o sacrifício em honra de Hércules. Os próprios portadores, porém, pediram que não se usasse esse dinheiro para o sacrifício, por não ser conveniente, mas se empregasse em outra despesa. 20. Desta forma, segundo quem o enviara, o dinheiro foi empregado no sacrifício para Hércules. No entanto, segundo os portadores, destinou-se à construção de navios a remo. 21. Quando Apolônio, filho de Menesteu, foi enviado ao Egito, por ocasião da subida ao trono do rei Filométor, Antíoco soube que tinha sido excluído dos projetos políticos desse rei. Garantindo então a própria segurança, passou por Jopa e dirigiu-se a Jerusalém. 22. Recebido magnificamente por Jasão e por toda a cidade, fez a sua entrada à luz de tochas e ao som de aclamações. Depois voltou para a Fenícia com o seu exército.
Menelau torna-se sumo sacerdote. Depois de 3 anos, Jazão enviou Menelau, irmão do já mencionado Simão, com a incumbência de levar as quantias ao rei e apresentar-lhe relatórios sobre assuntos urgentes. 24, porém, tendo agradado ao rei, apresentando-se com aparência de grandeza, conseguiu para si o sumo sacerdócio, oferecendo 300 talentos de prata a mais do que Jazão. A seguir, tendo recebido do rei a nomeação, voltou, mas sem trazer coisa alguma digna do sacerdócio. Ao contrário, tinha em si as manhas de um tirano cruel e o furor de um animal selvagem. Quanto a Jazão, que havia suplantado seu próprio irmão, sendo agora suplantado por outrem, foi expulso para a região dos Amonitas, onde se refugiou. O próprio Menelau, por um lado, assumira o pontificado, por outro, não tomava providências quanto ao dinheiro prometido ao rei. 28. Apesar da cobrança que lhe fazia Sóstrato, comandante da cidadela, ao qual cabia a cobrança dos tributos. Por esse motivo, ambos foram convocados pelo rei. 29. Menelau então deixou Lisímaco, seu irmão, como sucessor no sumo sacerdócio, enquanto Sóstrato deixava em seu lugar Crates, comandante dos mercenários de Chipre. Assassinato de Onias 30. Estando assim as coisas, aconteceu que os habitantes de Tarso e de Malo se revoltaram, porque suas cidades tinham sido entregues como dote a Antioquide, concubina do rei. 31. Partindo às pressas para acalmá-los, o rei deixou em seu lugar exclusivamente Andrônico, um dos seus altos dignitários. 30. Menelau, então, convencido de que esta era a sua oportunidade, roubou alguns objetos de ouro do templo e os deu de presente ao citado Andrônico, além de vender outros em Tiro e pelas cidades vizinhas. 33. Tendo tomado conhecimento seguro desses fatos, Onias o censurava, estando já refugiado no recinto involável de Dafne, perto de Antioquia. 34. Por isso é que Menelau, dirigindo-se secretamente a Andrônico, insistia com ele para que eliminasse Onias. De fato, Andrônico foi visitar Onias, e dando a sua palavra, com astúcia conseguiu que Onias lhe desse as mãos, estendendo-as ele também com juramento. A seguir, embora despertasse suspeitas, convenceu-o a sair do seu asilo e imediatamente mandou matá-lo, sem qualquer consideração pela justiça. 35. Por esse motivo, não só os judeus, mas também muitos dentre as outras nações, ficaram indignados e se revoltaram com a notícia da morte injusta desse homem. 36. Quando o rei voltou das regiões da Cilícia, foram ter com ele os judeus da capital, junto com os gregos, que também se queixavam da violência, reclamando de que Onias tinha sido morto sem motivo. 37. Antíoco ficou profundamente contristado, e, lastimando o fato, chegou a derramar lágrimas por causa da sabedoria e grande moderação do falecido. 38. A seguir, vivamente indignado, mandou despojar Andrônico da sua púrpura e rasgar-lhe as vestes. Depois fez que o conduzissem por toda a cidade, até o lugar exato onde ele havia cometido a sua impiedade contra Onias. E ali despachou do mundo este assassino sacrilégio, retribuindo-lhe o Senhor com o castigo merecido. Morte de Lisímaco, 39. Nesse meio tempo, muitos furtos sacrilégos tinham sido cometidos por Lisímaco em Jerusalém, por instigação de Menelau. Tendo se espalhado a notícia, a multidão se ajuntou contra Lisímaco, quando já muitos objetos de ouro tinham sido desviados. 40. Como o povo se revoltasse, cheio de ira, Lisímaco armou cerca de 3.000 homens e começou uma iníqua repressão. Comandava essas tropas um certo Aurano, homem avançado em idade e não menos em loucura. 41. Tomando conhecimento das intenções de Lisímaco, alguns do povo começaram a pegar em pedras, outros em porretes. Outros ainda lançaram mão das cinzas do altar ali perto, atirando-os confusamente contra os homens que protegia Lisímaco. 42. Assim é que feriram a muitos, mataram alguns e obrigaram todos a fugir. Quanto ao próprio ladrão sacrilégio, conseguiram matá-lo perto da Câmara do Tesouro. Menelau é absolvido. 43. Sobre esses fatos, foi instaurado um processo contra Menelau. 44. Por ocasião da vinda do rei a Tiro, 3 emissários do conselho dos anciãos pleitearam junto a ele a própria causa. 45. Vendo-se já perdido, Menelau prometeu somas avultadas a Ptolomeu, filho de Dorimeno, para que persuadisse o rei em seu favor. 46. Foi quando Ptolomeu, levando o rei para uma galeria externa, a pretexto de fazê-lo tomar um pouco de ar, conseguiu que ele mudasse de parecer. 47. E assim o rei absolveu das acusações a Menelau, que era o causador de toda essa barbárie, e condenou à morte aqueles infelizes.
Eram pessoas que, se tivessem pleiteado sua causa diante dos bárbaros citas, teriam sido reconhecidos como inocentes. 48. A injusta condenação foi imediatamente executada contra aqueles que tinham apenas procurado defender a cidade, o povo e os objetos sagrados. 49. Por esse motivo, até os habitantes de Tiro, indignados com tal perversidade, providenciaram magnificamente o necessário para os seus funerais. 50. Quanto a Menelau, graças à ganância dos poderosos, permaneceu no poder, crescendo em maldade e tornando-se o pior adversário dos seus concidadãos. Segunda campanha de Antíoco IV no Egito 1. Por esse tempo, Antíoco estava preparando a sua segunda expedição contra o Egito. 2. Aconteceu então que durante quase 40 dias apareceram, correndo pelo ar, cavaleiros com vestes douradas, armados de lanças, organizados em pelotões e empunhando espadas. 3. Viam-se esquadrões de cavalaria em formação cerrada, ataques e contra-ataques de um e de outro lado, movimentos de escudos e multidão de lanças, arremessos de dardos e cintilações dos ornamentos de ouro, enfim, couraças de todo tipo. 4. Por isso, todos suplicavam que essa aparição fosse de bom agouro. Ataque de Jasão e repressão de Epífanes. 5. Tendo surgido o boato de que Antíoco havia morrido, Jasão tomou consigo não menos de 1000 homens e, de surpresa, atacou a cidade. Postos em fuga os que defendiam os muros e já consumando-se a tomada da cidade, Menelau refugiou-se na cidadela. 6. Quanto a Jasão, foi impiedosa a matança que promoveu dos próprios conterrâneos, sem compreender que era a pior das desgraças essa vitória sobre os próprios co-irmãos. Pelo contrário, ele parecia estar triunfando de inimigos, e não de compatriotas. 7. Acabou, porém, não conseguindo firmar-se no poder. O resultado foi a humilhação que lhe veio por causa da sua revolta e a fuga novamente para a região dos Amonitas. 8. Por último, tocou-lhe uma sorte infeliz. Aprisionado por Aretas, rei dos árabes, teve de fugir, de cidade em cidade, expulso por todos, detestado como apóstata das leis e execrado como algoz de sua pátria e de seus concidadãos, e, afinal, enxotado para o Egito. 9. Assim, aquela que havia banido tantos de sua pátria veio a perecer no exílio. De fato, dirigira-se aos espartanos, com a esperança de aí encontrar abrigo, em razão do comum parentesco. E ele, que havia deixado tantos sem sepultura, morreu sem ser chorado nem sepultado, e sem poder compartilhar da sepultura de seus antecessados. Antíoco saqueia o templo e volta a Antioquia. 11. Chegando ao rei Antíoco a notícia desses fatos, ele concluiu que a Judeia estava abandonando a aliança feita. Por isso, voltando furioso do Egito, apoderou-se da cidade à força das armas. 12. Ordenou aos soldados que matassem piedade os que lhe caíssem nas mãos e trucidassem os que procuravam escapar em suas casas. 13. Houve, assim, uma terrível matança de jovens e de velhos, massacre de mulheres e seus filhos, extermínio de moças e de crianças. 14. No espaço desses 3 dias, 80.000 foram as vítimas. 40.000 sucumbindo aos golpes, e não menos que os trucidados, os que foram vendidos como escravos. 15. Não contente com isso, Antíoco teve a ousadia de penetrar no templo mais santo de toda a terra, tendo por guia Menelau, esse traidor das leis e da pátria. Com as mãos criminosas, tocou nos vasos sagrados, e as oferendas dos outros reis, ali depositadas para engrandecimento, glória e honra do lugar santo, surripiu-as com suas mãos sacrilégias. 17. Tal foi a arrogância de Antíoco, que não se dava conta de que era por causa dos pecados dos habitantes da cidade que o senhor ficara um pouco irritado. Era por isso que acontecera esta sua indiferença para com o lugar santo. De fato, se eles não se tivessem envolvido em tantos pecados, também esse homem, ao dar o primeiro passo, teria sido imediatamente barrado de sua audácia a chicotadas, como acontecera com Heliodoro, enviado pelo rei Seleuco para fiscalizar o tesouro. 19. Contudo, não foi por causa do lugar que o senhor escolheu a nação, mas sim por causa da nação, o lugar. 20. Por isso é que o lugar, havendo participado das desgraças acontecidas ao povo, tomou parte depois em suas venturas. E abandonado enquanto durou a cólera do Todo-Poderoso, novamente, pela reconciliação do grande soberano, foi restaurado em toda a sua glória. 21. Quanto a Antíoco, depois de ter carregado do templo 1.800 talentos, partiu às pressas para Antioquia. Na sua soberba e na exaltação do seu coração, ele imaginava-se capaz de navegar em terra firme e de caminhar no meio do mar. 20. Entretanto, incumbidos de maltratar a nação, deixou alguns superintendentes no país.
Em Jerusalém, Filipe, frígio de raça, de índole mais bárbara ainda que aquele que o nomeou. 23 no Monte Garizim, Andrônico, e além deles, Menelau, que oprimia seus próprios concidadãos ainda mais duriamente que os outros. Intervenção de Apolônio 24. O rei enviou ainda o comandante-chefe, Apolônio, com um exército, cerca de 22.000 homens, com a ordem de trucidar todos os que estavam na força da idade e vender, como escravos, as mulheres e os mais jovens. Chegando, pois, a Jerusalém, e aparentando intenções de paz, Apolônio esperou até o santo dia do sábado. Depois, surpreendendo os judeus em repouso, ordena que seus soldados desfilassem com as armas. 26 então, aos que haviam saído para apreciar o espetáculo, massacrou-os todos. E ainda, entrando o exército na cidade, abateu imensa multidão. 27 Judas, porém, chamado também Macabeu, fugira para o deserto com outros 9 homens, passando a viver aí como os animais selvagens, nas montanhas. Resistiam alimentando-se apenas de ervas, evitando tudo o que pudesse torná-los impuros.